Bom dia, irmãos. Uma alegria ver a igreja cheia. Um domingo tranquilo, onde já não está mais tão quente, mas está sol. Isso é sempre bom, né? E nós podemos juntos estar na casa do Senhor e vamos louvá-lo. Já louvamos através dos cânticos, agora vamos adorá-lo através do estudo da sua palavra. Eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e nós juntos vamos ler dos versículos de 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou ler, os irmãos acompanham, e mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos depois fazer nesse mesmo texto mais algumas leituras, então não precisa ter que abrir de novo, já deixa aberto aí mesmo. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza na sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que o Senhor abençoe essa palavra. O texto 8 e 9, o versículos 8 e 9 é muito conhecido, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Pai, obrigado pela leitura que temos, a capacidade que temos de ler publicamente a Tua palavra, que o Teu Espírito venha interpretá-la em nossos corações e que saímos aqui cheios da Tua presença e mais certos, ó Pai, da Tua graça sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Éfeso era uma cidade importante. Na carta de Apocalipse ele menciona 7 igrejas. Uma delas é Éfeso. A mais importante dessas 7 é Éfeso. Lá em Apocalipse ele menciona que fica numa região que ele se intitulava de Ásia. Não é a mesma coisa que nós chamamos de Ásia hoje. O que lá em Apocalipse fala de Ásia seria hoje a região da Turquia. E Éfeso fica na Turquia. Já tive o privilégio de Deus de ir até lá. É uma cidade realmente está preservada historicamente, exatamente como era na época de Paulo. Fizemos vários filmes e fotos, é uma coisa muito linda mesmo. E ela era uma cidade portuária. Aí você chega lá e não tem mais mar lá. Assim, não era uma cidade portuária? Cadê o porto? Cadê o mar? Você tem que subir numa montanha, o mar está a quilômetros distante. O que aconteceu? O clima da terra está mudando, né? E não é por culpa do homem, né? A explicação é que a placa tectônica, que lá tem muitos vulcões na região, ela se inclinou. Então uma cidade secou e outra afundou. Então em alguns lugares como Veneza, que está afundando, outros lugares está secando. E isso tem, há 2000 anos atrás, Éfeso era um porto. Hoje em dia você chega, o mar está longe pra caramba. Então isso mostra que a ideia de que o clima está mudando por causa do homem não é 100% verdade. O clima sempre esteve mudando e não tem nada a ver com o homem. Mas isso alterou a cidade. A cidade, Éfeso, se chama Abelha, porque era uma região extremamente fértil, e eles exportavam muita comida para a região toda.
né? Haviam muitas abelhas lá por causa da fertilidade do solo e das plantas que eles cultivavam, muitas árvores frutíferas. E isso talvez explique por que lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando há uma carta à igreja de Éfeso, ele no final diz assim: vocês vão poder comer da árvore da vida. A promessa para a igreja de Éfeso menciona comer da árvore da vida, porque comida era algo bastante, assim, motivo de orgulho daquela região. Eles exportavam para toda aquela região dali da Ásia. Mas em Atos 19 conta o fato de que Paulo, quando fundou a igreja de Éfeso, ele ficou lá por 2 anos. Aconteceu muita coisa interessante. No capítulo 19 fala de que os feiticeiros se convertiam e queimavam livros que custavam muito dinheiro, mas muito, muito. Era mais dinheiro que o petrolão, né? Eu fiz as contas, não vou nem citar os números, mas era muito dinheiro que eles queimaram porque haviam se convertido. É uma cidade em que houve, o evangelho transformou aquela cidade, mas em algum momento aparece lá em Apocalipse, né, na carta de Apocalipse, sim, eu tenho uma coisa contra ti. Ele lista uma série de coisas muito bacanas que a igreja fazia, mas ele disse: você abandonou o primeiro amor. Éfeso é a igreja que abandonou o primeiro amor. E por causa disso, em função disso, Paulo escreve uma carta para aquela igreja que já tinha crescido, ele tinha ficado lá 2 anos, tinham formado líderes, e ideias estranhas começaram a aparecer por lá, e o apóstolo Paulo teve que escrever alguma coisa sobre isso, né? Por quê? Porque a igreja vivia num grande ativismo, era uma igreja muito operosa, e o ativismo ele pode facilmente confundir causa e efeito. Você está fazendo isso por causa do amor de Deus ou para conquistar o amor de Deus? Essa que é a questão aqui. Então Paulo coloca essa frase assim: olha, você foi salvo pela graça, por meio da fé. Ele não veio de obras, não é algo que você possa conquistar, porque se você quiser fazer obras, você foi salvo para boas obras, que foram preparadas por Deus. Esse é o texto que eu acabei de ler aqui. A ideia de salvação já é uma ideia um pouco complicada. Se você quer começar a tumultuar as coisas, já começa a questionar o que ele quer dizer com salvação. Porque afinal de contas, se você entender que cada momento que a pessoa vive, ela entende salvação de um jeito diferente. Eu costumo brincar, isso é uma brincadeira, tá? Se você chegar para um esquimó e disser para ele que o inferno é um lugar de fogo e bem quente, ele vai querer ir para lá, não é? Ele vive no frio, ele não suporta mais o frio. O inferno é um lugar quente. Então eu quero ir para lá, eu quero ir para o inferno. Por quê? Porque é o oposto que eu estou vivendo aqui, é uma coisa boa. Ele enxerga isso. Que isso? Então, se você não disser que tipo de salvação você está falando, você não vai compreender. Porque a salvação pode ser uma salvação social, tirar da pobreza, por exemplo. Isso já vem vindo, né? O evangelho da salvação pelas obras sociais, né? Isso já há algumas décadas, né? Em que se falava sopa, sabão e salvação. Você não adianta querer salvar a pessoa se ela continua na pobreza. Então a salvação, ela se dizia a respeito de um resgate social da pessoa. Era o que se propagava por aí. Será essa a salvação que o texto está falando? Pode ser falar de uma salvação de uma guerra. Você está numa guerra, você vai ser salvo da guerra, você vai ser salvo da morte, porque os inimigos estão vindo aí armados. Você precisa ser salvo da guerra. Você pode ser salvo de uma doença, salvo de uma catástrofe. Está vindo um tsunami aí, você tem que sair correndo, você tem que ser salvo. O tsunami vai matar todo mundo. Então, quando você fala de salvação, que tipo de salvação você está falando? Uma salvação de bens? Uma salvação de qualidade de vida? Uma salvação da vida física? O texto é muito claro, muito claro. No versículo 2, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estamos sob a influência do diabo, para fazer algo que nos afasta de Deus, entre as quais todos nós andávamos outrora.
Todos nós andávamos, não fala de alguns, e ele está falando de judeus, crentes, falando de todo mundo. Todos nós estávamos sobre o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Ira de quem? De Deus. Ele está falando assim, olha, porque você está andando segundo seus próprios pensamentos, segundo as inclinações da carne, está se afastando de Deus, você está sujeito à ira de Deus. Vem uma condenação aí. Ele está falando do juízo, juízo eterno. Então a salvação que ele está falando é dupla. É a salvação do juízo, em que você certamente seria condenado, já que ele diz claramente aqui, você é, por natureza, filho da ira. Você vai ser condenado. Se você for julgado, você vai ser condenado. Você vai ser livre, liberto, mas também liberto da influência do príncipe das trevas. Ou seja, aquela influência maligna que levava você a se afastar de Deus e, portanto, levava você à condenação, você também vai ficar livre disso, que é o que a Bíblia chama de se tornar nova criatura. Você antes estava sob a influência de Satanás, sob a influência da carne, e agora está liberto. Essa é a salvação pelo qual o texto está se referindo. E ele diz, olha, pela graça sois salvos. Ou seja, foi a graça de Deus que estendeu a salvação. Deus quis fazer isso. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereço a salvação, mas Deus resolveu me dar. Por intermédio da fé. Por intermédio da fé. Não é através de obras. Não é através. E isto é dom de Deus. Então existe uma discussão teológica esquisita sobre isso, porque a palavra isso não diz se ele está falando da salvação, se ele está falando da graça, se ele está falando da fé. Assim, não, pode ser que ele esteja falando da graça. A graça é dom de Deus, mas é óbvio que é dom de Deus, só ele pode fazer isso. Mas ele está falando da fé também. Aí alguém diz, mas é que Jesus é o autor da fé. Então Deus fez tudo e você não fez nada, é isso? Não, ele está dizendo que o processo de salvação por meio da fé, esse processo de salvação, usando a fé, ele é um dom de Deus, é algo que Deus nos deu gratuitamente, uma bênção que Deus nos deu, assim, olha, através da fé você pode alcançar a graça, não através de obras, não através de obras. A graça é um perdão imerecido que nos foi dado. A gente não merece esse perdão, mas o Senhor nos deu, nos tornando filhos de Deus, por adoção. Algum tempo atrás, nós estávamos esperando abrir a igreja aqui, passou um andarilho, e ele começou a falar de Deus, e ele veio com a conversa que todo mundo conhece, porque todos nós somos filhos de Deus. Eu disse, não, nós não somos filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Deus só tem um filho só, que é Jesus. Agora, nós somos filhos de Deus por adoção. Eu sou filho de Deus, porque eu fui adotado, eu sou filho de Deus adotivo. Jesus só tem um filho, Deus só tem um filho, Jesus. E nós somos adotados. Eu sou filho de Deus por adoção. Todos os demais que não foram adotados, continuam criatura de Deus. Assim, eu também sou filho de Deus, não é não. Você é por natureza filho da ira. É o que o texto diz, você vai para a condenação. Somente pela graça, você recebe a salvação e se torna filho de Deus por adoção. E é interessante, né? Porque ele diz que nós fomos salvos para boas obras. Então é o seguinte, olha, tudo bem, nós fomos salvos para boas obras. Não, mas não é do seu interesse, não é obras do seu interesse, é boas obras, obras de fé, obras que Deus preparou. O versículo 10 diz, porque fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não é o seu interesse, eu fui salvo para fazer o que eu quero, para ficar rico, para ficar bem. Não, você foi salvo para praticar as obras que Deus preparou para você, de antemão, e não do seu próprio interesse. Isso está por trás de todo um truque que aparece assim, olha, venha se aproximar de Deus para Ele realizar os seus sonhos. Não são os seus sonhos que têm que ser realizados, são os sonhos de Deus, realizados através de você. Os seus sonhos não. Nós somos salvos pela graça, para boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Então não são os nossos sonhos que vão prevalecer. Não significa que a gente não possa ter os nossos sonhos, mas não foi para isso que eu fui salvo. Fui salvo para cumprir os planos de Deus.
É interessante que a palavra, eu até mencionei isso na escola dominical, hoje nós temos em moda, né? A palavra ressignificar, é uma palavra do diabo isso aí. Dar um novo significado. A Bíblia precisa ser ressignificada. Isso partiu de um famoso líder evangélico recentemente. Nós precisamos ressignificar. A Bíblia precisa ser entendida, porque nem todo mundo entende. Não precisa ser ressignificado, eu preciso entender o seu significado, não ressignificar, mudar o que ela quis dizer para que se adapte aos meus interesses, ao meu tempo. Não, eu não preciso fazer isso. Assim como o próprio conceito de salvação, Satanás espalhou umas ideias diferentes, né, que se diz respeito à salvação social, a salvação que não é a salvação eterna da alma, a libertação da influência do diabo e a garantia de ir para o céu, de não ser condenado no juízo, que é o que o texto está dizendo, né? Existia uma época o seguinte: olha, eu posso comprar a salvação, comprar com dinheiro. Foi esse um dos pontos cruciais que Lutero se rebelou na Reforma Protestante, que eram chamadas de indulgências. Você comprava a sua salvação. É interessante porque essa compra, eu não precisava comprar só para mim, não, podia comprar pelos outros. Se eu fosse rico, eu comprava para mim, para minha família, para os outros, comprava um monte de... E mais uma vez o pobre se dava mal, né? Não tinha dinheiro para comprar, estava perdido, né? Quer dizer, nessa ideia até o pobre ia para o inferno, não tinha dinheiro para comprar a salvação. Só os ricos podiam ser salvos, iam comprar, né? Então Lutero disse: não, a salvação é de graça, é grátis e é por meio da fé, não é algo que você possa comprar. Isso foi há 500 e poucos anos atrás? Não, isso continua acontecendo, só que travestido com uma conversa diferente, né? Você faz uma campanha de fé, você faz um propósito, esse propósito envolve dinheiro, para alcançar os seus propósitos e não os propósitos de Deus. Eu vou fazer uma campanha e vou doar dinheiro, né, para atingir os meus propósitos, nada mais fora da Bíblia. Primeiro, você não compra a graça de Deus. Deus não negocia, não tem balcão de negócio. E outra coisa, você quer comprar os seus propósitos, quando a Bíblia diz que você foi salvo para cumprir os propósitos dele. É totalmente fora da Bíblia. Essa colocação está, lógico que não tem aquele nome de indulgência, está comprando sua salvação, mas é equivalente. Então Satanás consegue enganar as pessoas. Diz: não, faz um propósito, dá um caráter assim muito espiritual para uma heresia, para algo que está totalmente fora da palavra de Deus. Você é salvo pela graça, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o objetivo é praticar as obras que Deus preparou para você, boas obras. Salvação, libertação, boas obras, que Deus vai colocar em você. Mas há também uma outra coisa, e essa daí eu quero que vocês prestem bem atenção. Porque tem muita gente que diz o seguinte: olha, você tem que praticar boas obras. E eles se baseiam em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que diz assim: há aqueles que insistem que podemos conquistar os favores, e diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, então tem que praticar a obra. Isso é um engano muito grande, essa discussão é tola. Fé ou obras? Então eu vou contar uma ilustração e vocês nunca mais vão perder de vista isso, tá? A fé é algo intangível. Intangível. O que significa isso? Que não se pode tocar, né? Você consegue medir, por exemplo, o peso. Eu sei que eu estou gordo. É só subir na balança. Eu consigo medir. Isso aqui é sólido. Eu consigo ver. Eu consigo medir. Mas existem coisas intangíveis. Eu não consigo medir. O amor, por exemplo. Eu não consigo medir o amor. Ah, muito amor, pouco amor. Como é que eu meço o amor? E fé? Como é que eu meço a fé? Fé também é intangível. Como é que eu meço a fé? Então prestem atenção, porque isso é bíblico. Vento, inclusive o vento é comparado com o espírito, tá? O vento, nós sabemos, é ar em movimento, certo? Vento é ar em movimento. Você vê o ar? Não, ar não se vê. Então você também não vê o vento. Assim, mas como eu não vejo o vento? Eu vejo, ele está balançando a árvore ali. Você não está vendo o vento, você está vendo o efeito do vento na árvore.
Você não vê o vento, você vê o seu efeito. Quando você vê aquela nuvem de pó se levantando em redemoinho, você olha o vento ali, você não está vendo o vento, você está vendo o efeito do vento no pó. A fé você também não vê, você vê o seu efeito, que são as obras. As obras de fé evidenciam a existência da fé. E aí Tiago diz assim, porque se não tiver obra nenhuma, é ar sem movimento. Ar sem movimento não é vento, é só ar, é morto, é o vento morto, ele não está em movimento, ele está parado. Então é um vento que não venta, não tem ar, só o ar sem movimento. Então, se existe vento, existe movimento devido ao vento, existem as consequências. A obra é uma obra de fé, ela vem da fé. Essa obra, ela vem exatamente, Deus preparou para você. Se você tem fé, você vai produzir obra. Se você não tem, não vai produzir nada. Não vai produzir nada, nada como obra de fé. Aí eu lembro de uma colega de trabalho que era uma pessoa terrível, terrível. Aí chegava nos fins de semana, tinha uma obra de caridade que ela ia participar como voluntária. Ela achava que a obra voluntária que ela fazia de caridade ia pagar tudo que é ruim que ela fez no meio de semana. Não funciona desse jeito, você não vai enganar a Deus. Eu vi um vídeo recente, né, na televisão de um cara que se diz rabino, nem sei se ele é rabino mesmo, falou tanta bobagem, mas ele fala uma coisa curiosa. Ele falou assim, eu cheguei à conclusão de que as religiões querem fazer Deus de idiota. Aí você, eu concordo, isso aí eu concordo. As pessoas acham que podem enganar a Deus. Assim, olha, está desse jeito, mas eu vou fazer diferente. Eu lembro que numa discussão que eu tive com uns colegas de trabalho lá em Israel, quando eu estive lá, em que a discussão falou assim, não tem carne de porco porque é proibido. Eu disse, não, tem carne de porco em Israel. Aí eu disse, mas como assim? A Bíblia não proíbe? Assim, os estudiosos chegaram à conclusão de que um porco não pode pisar no solo de Israel. Então eles criam um porco num tablado, para não pisar no solo, né? Eles criam um porco. Estão fazendo Deus de idiota. Estão fazendo Deus de idiota. Ele disse que é para não ter, não ter no chão, mas flutuando pode. Assim, você está fazendo Deus de idiota. Então o que acontece é exatamente, não é, a graça não é suficiente, eu preciso fazer alguma coisa para dar uma ajudinha para Deus. Eu vou comprar a Deus, talvez não com dinheiro, mas com boas obras, sendo bonzinho, indo à igreja, andando com a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia não está muito em moda, não, porque tem os aplicativos de celular, o pessoal leva o celular, aí finge que está lendo a Bíblia, mas está vendo o WhatsApp mesmo e está vendo outras coisas, mas finge que está lendo, acha que Deus é um idiota, que pode comprar o favor de Deus através de obras. O texto diz, não é através de obra, você vai se gloriar se fosse assim, é pela graça por meio da fé, e a fé que é salvífica, ela transforma o indivíduo e produz obras de fé, assim como o vento, que quando venta, ele move a árvore, ele levanta o pó, ele arranca as coisas. Nós vimos um efeito do vento que destruiu toda essa rua aqui em frente. Ninguém viu o vento, mas pôde ver os seus efeitos. Há um texto Jesus falou sobre o vento, né? E os vencedores por Cristo montaram uma música baseada nesse texto, lindíssima, e diz assim, assim como o vento, que você não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do eterno Espírito do Pai. Ele fez uma composição bonita. Assim como o vento, que você não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do eterno Espírito do Pai. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu sou o vento de Deus, que vai produzir as obras pelo efeito da fé. Eu não vou mostrar a minha fé, porque ela é intangível, eu não posso ver, eu só posso ver através do seu efeito, das suas obras, obras de fé. E quem não tem obra nenhuma é vento, é ar sem movimento. Ar sem movimento não é vento, é só ar. Uma outra coisa importante, além das obras de fé, que na verdade é só virar a página da sua Bíblia. Se você foi obediente e manteve a Bíblia aberta, se você virar a página ao contrário, em Gálatas no capítulo 5, ele fala que as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, disenção, e faz uma lista de tudo quanto é coisa que não presta. Mas a partir do versículo 22 ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as obras que Deus tem preparado para aqueles que estão sobre a graça. Eis que os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas concupiscências e paixões. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, porque isso é obra da carne. A obra do Espírito é essa que eu acabei de listar aqui. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, para praticar essas obras. Eu não posso esquecer também, porque está em Efésios também, que Efésios capítulo 6, que foi muito badalada em batalha espiritual, que a fé é um escudo. A fé é um escudo que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Quem lê isso é até bonito, mas não entende que isso se refere a um tipo de combate que havia naquela época. O sujeito tinha um escudo e o cara jogava uma flecha incendiária, botava betume na ponta, incendiava e jogava. Por quê? Porque os escudos, diferente do que você vê, escudos de metal, eram escudos de madeira. Então você jogava uma flecha pegando fogo, ela grudava no escudo e daqui a pouco você só tinha fogo, não tinha mais escudo, você era obrigado a largar o escudo porque estava pegando fogo. Aí alguém foi muito esperto, revestia o escudo de madeira com couro, encharcava de água o couro e a flecha vinha, pum, puf, apagava. Então o escudo que apagava um dardo inflamado. É exatamente isso que ele está falando aqui. É um escudo que vem a flecha, tum, puf, apaga. Porque ele foi preparado para aparar a flecha e apagá-la. O escudo da fé é assim. Ele pode vir flecha, porque Satanás vai jogar. E ele vem até com fogo, mas ele bate no escudo da fé e é apagado. É o que o texto diz. O escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do maligno. Como é que isso se opera? Você tem uma situação absurda, você é ofendido, você é agredido. Não, mas o Senhor tem um propósito para isso. O Senhor está no controle. O Senhor é um justo juiz. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é o meu juiz. Quando você coloca isso, você está falando o quê? Uma palavra de fé. Você não está aceitando a agressão do inimigo, você está apagando o seu dardo inflamado. É isso que nós temos que fazer. As obras de fé também permitem que a fé seja um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Não tem que aceitar os dardos, ele vai ser apagado. Como assim? Pela fé. Por meio da fé, portanto, a graça de Deus chega até nós. Por meio da fé, praticamos obras que Deus tem preparado para nós. Por meio da fé, temos um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Eu gostaria, para terminar a nossa breve meditação, gostaria de ler com os irmãos Efésios no capítulo 3, os versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando e esteja completando tudo aquilo que não foi dito e que foi imperfeito como ser humano, mas que o Espírito Santo possa mostrar claramente que nós estamos no centro do amor de Deus. Eu não sei se vocês repararam o versículo 18. A largura, comprimento, altura e profundidade. Onde nós estamos nisso aí? No centro. No centro, né?
Se você vê a altura, a largura, você olha todas as direções, onde você está? No centro. Nós estamos no centro do amor de Deus. Amém? Pai, obrigado por esse momento em que meditamos na Tua Palavra e que certamente nos sentimos mais próximos de Ti, na certeza de que a Tua graça chegou até nós por meio da fé. Não veio de nenhuma obra que pudéssemos ter feito, não somos dignos dela, mas foi o Teu favor estendido até nós através de Jesus. Nós queremos dizer claramente, nós cremos, ó Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos no sacrifício de Jesus por nós, no sangue derramado na cruz que nos purifica de todo pecado e nos faz nova criatura. Nós cremos, Senhor. Vem trazer o Teu poder sobre a Tua igreja, o poder que a fé opera, Senhor, porque é em nome dEle, em nome de Jesus que o pedimos. Amém.